Para quem não me conhece, né, sou Sara Helena e sou psicóloga, sou doula e educadora perinatal, e a gente trabalha com a equipe na assistência humanizada ao parto há 15 anos, né, desde 2006, e fazemos esses encontros mensais para irmos nos informando, porque a gente sabe que nosso papel é transformar o momento do nascimento, né? Lembrando que eu sempre falo e apresento a assistência humanizada como uma assistência que tem que verificar, não é o parto humanizado, oba-oba, agora é moda, né? Assistência humanizada ao parto é a assistência que a Organização Mundial da Saúde orienta para ser feita depois que mudaram todos os protocolos de assistência, né? E aí eu quero lembrar, já puxando essa ideia de que mudaram os protocolos de assistência ao parto, então mudou o jeito da gente enxergar o nascimento, né? E talvez seja o momento que isso aconteça para a gente poder transformar ou melhorar ainda mais o ser humano. Porque, como psicóloga agora, e se tem alguma colega aí, vai saber disso, que assim, vamos dizer, os problemas psíquicos mais difíceis da gente resolver são os que se originam, e a maioria deles se origina no início da vida, né? Durante a gestação, que já se faz o temperamento, já se molda o temperamento, né? Durante as 2 horas antes do nascimento e após, independente se eles vai ser via parto ou via cesariana, né? Por conta dos hormônios e o que acontece no corpo da mulher. Então, isso a gente pulava, né, antes, com protocolos, lembra? Nem entrava em trabalho de parto. Chegava e a gente, então, agendava a cesariana e pulava tudo isso que acontece no corpo da mulher e do bebê, né? Mas só para dar uma introdução e a gente ir fazendo essa relação, né? Mas aqui a gente vai falar hoje e vai refletir, lembra, sempre digo que a gente não é dono da verdade, mas a gente precisa sempre pensar, né? E vai falar sobre a dor no trabalho de parto e no nascimento, botei, mas via parto, né? Porque até então existem só 2 maneiras de nascer, que é parto e cirurgia, que é a cesariana, que a gente gosta, porque a gente normalmente entra em trabalho de parto, então quando o bebê entala, quando ele não consegue nascer via parto, então a gente vai para o plano B, usa a tecnologia e faz uma cesariana, né? Então, por isso, nascimento, que daí depois também, com a cesárea tem a dor do pós-cirúrgico, você é anestesiada, mas também tem, né? Só que hoje a gente não vai falar dessa, tá? Vai só explicar um pouquinho. E eu coloquei aí conhecer, modular, compreender, confiar e sentir, que são palavras que a gente vem usando, né, nesses 15 anos de trabalho com a dor, com momentos, né, enfim, limite, me surgiu e a gente vai falar sobre cada uma delas, ok? Então, só fica essa página, não consigo trocar, trocou, boa, trocou para vocês? Ah, é assim que troca, tá bom. Anterior, boa, legal. Então, aqui, né, a gente, botei uma foto minha, e depois eu coloquei várias fotos, mas eu pensei, meu, não pode botar foto das clientes, né? Por mais que ela tenha autorizado, pensei, vai que alguém pega, vai ficar gravado, então, acabei por deixar só essa foto, tirei todas, tá? Mas foi o último lançamento que eu estive e foi uma experiência bem bacana. Depois eu compartilho com vocês também. Então, a dor é um dos motivos, né, de preocupação da gestante. E eu ainda estava conversando com a Beth, que bom, né, quando elas vêm, que o medo é só a dor. Meu, é o mais fácil de a gente sarar, né, de trabalhar, sabe? Tem outros medos mais difíceis, né? Por exemplo, se ela vem, uma vez eu tive uma cliente que ela disse, eu tenho medo do que vão fazer comigo. Aí eu sugeri que, então, a gente economizasse e contratasse um médico obstetra na época, né? Porque no plantão a gente não ia ter muita, né, autonomia. E foi o que ele fez, sabe? A gente conversou com a médica e tal, e a gente conseguiu uma médica, porque esse era o medo dela. Então, com relação a esse medo, não tem muito o que fazer, né? Nem nós as doulas, apesar de cuidar, né, disso com a mulher, né? Mas no plantão a gente não tem muita liberdade. Mas a dor do parto não é igual para todas as mulheres, não é igual no mesmo parto, né? O primeiro é diferente do segundo, que é diferente do terceiro.
Então, o que está por trás dessa dor, né? E eu coloquei várias coisas legais nos slides que vão servir para quem vai parir logo já, né? Bem interessante. E aí a gente começa pensando sobre isso. Tem algumas pessoas, algumas culturas que ainda pensam nisso, algumas já mudaram, né? Mas para a gente evoluir, para crescer, a gente tem que sofrer, enfim, por conta da educação ou da religião, né? Hoje já não precisa, né? A gente sabe que pode estar evoluindo sem tanta dor, né? Então, mas como a gente se educa, se concentra quando a gente está num limite, né? Enfim, com dor, ou muita dor, ou pouca dor, mas a dor como é um sinal, né? Então, importante. Mas a dor associada ao nascimento não se explica ou se explica mais ou menos, né? Porque como é que... Hoje a gente vai falar um pouco da dor que é na víscera, o útero, a gente não tem como dizer, eu estou com dor no útero, né? Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente entende? Ou é difícil de entender, por isso, né? Tem pouco conhecimento, talvez, de como gerenciar, de como administrar, e tem um slide aí que a gente vai falar dos recursos não farmacológicos, né? Que é o que a gente usa, a imersão, a água quente, as massagens e outras técnicas, né? A dor, então, né, o pós-cirúrgico é mais tranquila, porque não tem todo esse peso, e a gente vai falar dessa carga emocional, individual, né? A parte psicológica da dor, né? Então, o cirúrgico é mais parecida, né? Então, quem quebra um pé ou quem faz uma cirurgia, a gente tem uma expectativa, né? Então, não é assim, ela fez a cirurgia e quase, né? O pós-cirúrgico foi isso. Às vezes, claro, é diferente um do outro, mas não tanto, né? Então, ela é mais assim, similar, que eu digo, mais parecida com um do outro. Parto não, né? Uma não tem dor, a outra tem, outra muita, né? Então, e aí fui primeiro para saber, né, a gente já, o que que é, né? Então, a dor é uma experiência sensorial, né, que a gente sente na pele mesmo, né? E emocional, então, né, onde a gente sente a dor? Lá, né, no córtex cerebral. Ou machucou o dedo e ele será guiado até lá no cérebro, igual outros atos fisiológicos que acontecem no organismo, né? Então, desagradável em relação à lesão tecidual real ou potencial, porque a gente pode sentir a dor, se sentir mal antes da própria agressão real, porque a gente está condicionada também a sentir aquela dor quando acontece aquilo, entenderam? Aqui a gente já começa a entrar na questão mais profunda do peso que está naquela dor fisiológica, que o útero contrai, empurra o bebê, lá embaixo dilata as fibras, então essa é uma dor fisiológica, mas o peso que a gente coloca em cima de que tem que sofrer, de que parirás com dor, de que lá em casa, imagina, a gente está no século XXI, para que vai parir com dor? E uma série de coisas, né, que podem favorecer ou dificultar, né, ou aumentar esse jeito que a gente olha e vive, né, a dor, principalmente na hora do nascimento, né? Então, a gente sabe que ela é influenciada pelos fatores, né, fisiológicos, e aí que permite ser avaliado, né? Então, algumas piadas que existem, se os homens fossem parir, entrar em trabalho de parto, eles não iam aguentar. Como é que eles conseguem dizer uma coisa dessas? Porque eles conseguem medir, colocam lá os eletrodos, e aí é medido pelos decibéis, o tanto que vai, né, pela figura, para saber o valor, né? E aí, outro dia, falando nisso, a Serena chegou aqui para mim, do nada, dizendo, olha, mãe, é verdade que a dor do parto é que nem quebrar todos os ossos do corpo, alguma coisa assim, ela veio falar para mim. E daí eu disse, quem falou isso para você? O Google. Eu disse, o Google não pariu, então, porque acabei de perguntar para a Pamela, então, né? Não sei se ela está aí, mas eu ia dizer para ela, tu repete essa sensação? Acabaste de parir faz 15 dias, e 15 dias é recente, ainda a gente sente assim, consegue quase mensurar, ou começa a esquecer, mas sabe que a dor foi intensa. 30 dias já foi só aquela dor. E aí tu topa entrar de novo, sabe? Como ela falou, né? Então eu expliquei para ela, eu pari você e se pudesse pariria outros filhos, mas não faço a menor ideia de como é
quebrar todos os ossos do corpo, né? Então, eles fazem isso porque fisiologicamente eles conseguem fazer essa avaliação por esse gráfico, né? Esses decibéis e tal, as ondas, como são as ondas sonoras, né? Mas tem esses fatores psicológicos que é com que a gente lida, principalmente na dor do parto, que pode ser a dor da cólica renal, a dor de cabeça, a dor de enxaqueca, a dor disso ou daquilo, mas é a dor do parto, né? Então, o motivo, como a gente compreende, que vai pesar, mudar, né? Aliviar. Então, e isso é nosso, isso é individual, de cada mulher. Por isso, né? Umas doem mais ou menos, pouco ou muito. Então, essa dor é percebida pelo, né? Diferente. E aí, a via para chegar no cérebro é mais difícil, é mais penosa, é mais tortuosa, e às vezes ela é mais fácil. Então, fisiologicamente, todo mundo vai, né? Eu sempre digo, não, tem um caminho da roça, né? Todo mundo vai parir do mesmo jeito, mas a forma como eu vou interpretar, vivenciar aquilo, é que vai fazer a diferença para mim. Então, por isso é importante também a dor não ser a mais, né? Então, a dor, pronto, é subjetiva, tá bem? E varia de acordo com as nossas questões emocionais, o nosso motivo, o nosso comportamento, como que a gente é com a dor, né? Eu sempre digo que eu tenho amigas que andam com uma bolsinha na bolsa de remédios. Então, quando ela sente uma dor de cabeça ou uma cólica e tal, pronto, eu tomo um remédio que é para parar de sentir. E tem outras que não, né? Eu sou uma pessoa que quase não tomo nada de remédio e eu fico pensando, bom, dor de cabeça, o que eu faço com a minha dor de cabeça? Porque a gente sabe que dor de cabeça não tem, né? Então tem, sabe, um mal-estar de estômago, né? Ou então algum problema na cabeça. Então aquilo, eu apago a luz, ou eu ponho um pano molhado assim, que daí ele vai ficando quente, a cabeça trabalhou demais, ou tá pensando demais, né? Mas eu lido, eu entro nisso e tento solucionar, né? E, e sociais e culturais, né? Porque eu sempre falo nos cursos, meu, censurar uma mulher em trabalho de parto é complicado. Pode ser muito, deixar um registro muito ruim, porque tem isso, tem o componente cultural. Meu, eu já estou gritando, eu não faço isso, né? Então, como é que não pode? Tem alguma coisa errada, né? Ou então ela começa a se expressar e aí ela é censurada pela equipe, né? Alguém chega e diz, meu, para que fazer isso? E não sei o quê. E daí ela, né? Já, então tudo isso tem a ver, né, com essa parte interior, né? E a gente vai ver agora assim o que mais influencia. E já me antecipando é a família, as nossas crenças, né? E aí como que a gente lida com isso? Porque elas vão dizer, como eu digo para vocês aí, como é a dor do parto? Ninguém sabe mensurar. Então a gente diz de 0 a 10, como você está se sentindo? Como é que é quando a pessoa fala, aquela dorzinha e tal? Então, dorzinha, dor mais intensa. Então a gente vai criar esse limiar. Então o limiar é a experiência sentida, né? Percebida. O meu, cada uma tem o seu. Então, às vezes, a mulher está dizendo, meu, a dor é 7, e a gente chega para avaliar, ela está com 3 centímetros. Então, a gente monta essa parte do limiar, que é subjetiva e emocional, e junta com quanto tempo ela está com contração, quanto tempo estão durando as contrações dela. Ah, isso é dor real? Não. É dor a mais e dilatação menor. Opa, então será que ela precisa de mais apoio ou menos? O que está acontecendo? Ah, não, é só porque ela então está se acostumando. Agora ela já está mais adaptada à dor. De manhã ela estava assustada, mas ela foi então se informando, a doula foi orientando, ela foi buscando posições e tal, então agora ela já está administrando melhor. E o limiar dela vai mudando conforme o trabalho de parto também, ok? E aí é bem legal. Esse slide fala né, do que pode influenciar mais a percepção da dor, tá bom? Então, são os medos. Então, a gente precisa começar. A primeira coisa que eu pergunto é, tens medo? Medo do quê? Porque tem os medos bem esquisitos, assim, né? Porque medo, né? Então, lembra que a Maura falou, meu, se não tivesse a Paulinha, eu achava que eu ia morrer. Então, não vi ainda, né? Claro, se tem alguma intercorrência grave, séria, mas a gente está falando em sentir dor, né? Então, ainda não vi ninguém assim. Mas uma dor excessiva também traz, né? Adoece a moral, né? O estado de espírito. Né? Eu fico deprimida, então é muito importante também tirá-lo, né?
tirar essa dor, ou diminuir a dor, né? Por isso, a doula, né? E tem um pôster da doula que diz, se ela fosse remédio, receitariam, né? É mais ou menos isso, é quase um remédio, né? Então, falar, né? Porque quando você fala e expressa, não faz mal que tipo de medo que você tem, né? E o medo do bebê estar lá, medo de não dar o parto, então não faz mal, a gente vai para cesárea. E outra, às vezes eu também não quero ter medo, né? Eu digo, a gente vai para alguns lugares com medo, a gente viaja às vezes com medo, a gente vai para o primeiro dia do trabalho às vezes, vai fazer a prova, então a gente pode ir para ali também com medo, não tem problema, né? A ansiedade, sempre, quando a gente fica ansiosa, né, a energia fica muito na cabeça, muito na razão, muito no raciocínio. Parto é parto, né? Parto é sensação. Quanto menos eu falar e pensar e deixar acontecer, mais rápido mais fluido acontece, porque é fisiológico, lembra? É um ato fisiológico, mas a gente não aprendeu assim. A gente não aprendeu a parir, a gente aprendeu aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino, para que serve um, para que serve outro, mas o parto em si a gente não aprendeu. E nós precisamos mudar isso, né? Nós já estamos mudando, aliás, há 15 anos, e tem um pessoal desde 70, quando a gente estava nascendo, né, eu, enfim, porque esse livro aqui, Parto Sem Dor, é de 1978. Pensa, né? Já tem bastante tempo que a gente lida, então o parto nem sempre foi super doloroso como a gente acha que é, porque tu vê, a gente quer parir de novo. Então, quem teve uma experiência ruim, sim, mas quem pariu com uma boa assistência, entendeu, participou, não se sentiu fragilizada, ameaçada, ou né, o que a natureza fez, imagina, com a nossa espécie, a gente tem que sofrer tanto, talvez não precise, né? Seja a carga que esteja, né? E eu sempre falo as doulas e a Paulinha, que nós vivemos mais nascimentos juntas, né? Então, a gente normalmente ficou com receio de que o parto seja mais rápido do que demorado, porque no início da carreira os partos demoravam, mas agora cada vez mais eles demoram menos. São mais bem compreendidos pelas mulheres, elas se preparam mais e vivem de outra maneira. Então, isso é muito bacana e tem a ver com essa dor, né? Então, fatores culturais, né? Essa coisa bíblica que eu sempre digo, se alguém diz, não, como estava na Bíblia, parirás com dor, estudando isso, né? Enfim, foi na época de Adão e Eva, e depois Jesus Cristo veio para perdoar todo mundo, se é que isso é considerado pecado, e eu sempre digo que alguém deve ter interpretado de outra maneira, porque, né? Parirás na dor, ou vais, talvez, sofrer com a maternidade, sofrer no sentido de evolução, de crescimento, e talvez a natureza tenha feito assim intenso, porque para quem tem filhos sabe que não existe nada igual à maternidade, nada igual. E não tem como, só vivendo, que tem coisas que a gente, né, chega próximo, mas a maternidade não. Então, a gente sabe que é um desafio já do nascimento, da gestação para algumas, né? Então, talvez, quando ele fala em parirás com dor, não, é o caminho da maternidade, da maternagem, né? Enfim, mas talvez alguém, vocês vão te contar, que para parir deitada, foi, não sei que ano, mas foi um Luiz, foi num século, que o chefe lá, que a esposa estava parindo, esqueci o Luiz Quinto, não, enfim, ele pediu para amarrarem a mulher ali, né, botarem a mulher deitada, né, e aí, depois disso, todo mundo deitou a mulher para parir, não existe fundamentação científica nenhuma, né, disso. Então, eu sempre digo, quem escreveu a Bíblia também foi o homem também pode ter interpretado, né? E porque pensa, para quê? Que alguém ia fazer isso, né? Eu digo, eu digo sim, a natureza fez todas as espécies parirem, né? Então, esse é o jeito da nossa espécie parir. Mas, às vezes eu penso, os cachorros, os gatos, os pássaros, ninguém faz guerra, né? Nós temos consciência, temos sabedoria, e olha o que a gente faz, né? A gente bagunça tudo, tudo, tudo. Mas
talvez seja essa a nossa história, né? Para nos reconhecermos, para sermos bons uns com os outros, enfim, né? Mas, então, família, tá? A fonte mais importante de condicionamento e manejo do parto, da dor do parto, porque a segunda coisa que a gente pergunta depois do medo é como tu nascesse, como tua mãe pariu você, vocês já falaram sobre parto, né? Porque minha mãe nunca me falou de parto, mas nunca disse, nossa, doeu, sofri muito. Ela só disse, o Lizinho foi mais difícil, depois foi o Marcelo, depois foi você, eu quase que fui, nem deu tempo para ir para outra cidade, que já era um terceiro parto, então, assim, não era, oh, parto, oh, assim, né? Então, era uma coisa natural, então, eu queria ser mãe, mas nunca tive assim, ai, quero parir, ou então depois de tantas vezes, tantas mulheres, né, de ver tantas mulheres parindo, eu sempre imaginava, vou parir, se tiver dor ou não tiver dor, né, a dor era algo, mas como agora, a maioria das mulheres que têm assistência humanizada vão dizer, doeu, mas a dor, segundo plano, e se puder eu vou parir de novo, todas elas. Então é assistência, não tem nada a ver com o parto, né? A memória das experiências dolorosas passadas, sim, a gente pede, por favor, para não ouvir as histórias, porque as histórias penetram, as palavras têm poder, penetram na mente, e, nossa, aí a gente cria, né, sabe? E a gente tem que se poupar, porque os registros, né, são ruins. E quando outro dia eu estava numa mesa e eu escutei alguém dizer, nossa, para algumas mulheres é tão fácil, e para mim foi tão difícil, eu fiquei tantas horas, e depois ainda usaram o fórceps, e depois ainda não sei o quê, eu digo, meu, eu fiquei pensando, né, que tipo de assistência que foi realizada, né, porque isso é o mais importante. Pode ter sido doloroso, demorado, mas o registro não fica negativo se você está junto, se você está bem informada, se você sabe que você está vivenciando, o que está passando, o que te espera, né? Por mais que tu se surpreenda, né? Que você se surpreenda. E as reações, né? Emotivas, socialmente corretas, aquilo que eu falei da censura. E eu já vou falar um pouco mais quando a gente fala da modulação, como que a gente pode modular a nossa reação, né? Uma coisa é educar, domesticar, quando a gente fala socialmente corretas, eu ainda botei entre aspas, né? E a outra é nosso recurso, é como que a gente faz na dor, como que a gente reage quando está com raiva, e quando eu estou com fome, e quando eu fico com sono, muito sono, né? E eu vou lidar com esse tipo de reações. Então, eu preciso saber como que eu reajo normalmente, porque é assim que a gente também vai para o parto, do jeito que a gente é. Então, a gente pergunta, como é que tu lidas com a tua dor? Tu és daquela que leva a bolsinha, queres acabar com a dor logo, ou aquela que vou compreender como é que é essa dor, o que que aconteceu durante o dia, um cansaço, vou tomar um banho, ou não, a dor essa dor está forte, eu tenho que tomar uma outra atitude, né, diferente do que eu conheço, enfim. Então, para agora ajudar, né, não sei se vocês estão vendo ali o tema, mas está dizendo agora o que pode influenciar de maneira positiva a percepção da dor. Então, aqui já é para usar, compreender. A dor do parto é assim, como fisiológica, ela acontece de um jeito na primeira etapa, de um jeito na segunda etapa, de um terceiro jeito, de outro jeito na terceira etapa, né? E a gente vai ter meios, né, e alternativas e vai testar posições, enfim, vai receber massagem, vai respirar, vai falar, chorar, talvez, vocalizar, né? Mas vai passar, vai entrar. Não vai ficar com medo de dizer, não, 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 tá vindo, não, 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 não. Não, a dor não desmonta, a dor não quebra, né? Então, a gente acolhe isso, porque faz parte, né? E uma presença de um companheiro, ou eu botei, né, enfim, de quem tem essa relação de confiança, para a gente poder se entregar e a sensação da dor diminuir. Porque se a gente tem que cuidar, estar sozinha, então isso mexe com os hormônios que vão nos analgesiar de forma natural. A gente bloqueia isso. Nós, as doulas, sabemos que, como a gente quer ter a mulher, o casal, parindo num ambiente privativo, né? Para ela poder, uau, virar bichinho, ir para a Partolândia, enfim, sentir o que ela está sentindo, deixar acontecer, que é a forma mais rápida e tranquila, e como eu disse, sem muitas intercorrências, porque às vezes você, o trabalho de parto pode ralentar, pode até parar, por conta da dor que você sente ou do tipo de assistência que você está tendo, né? Tendo que sim,
se humilhar, ou se censurar, ou, né, enfim. Então, é legal o marido estar, ou o companheiro, aquele que ela tem a relação de confiança, porque a doula é uma relação profissional, né? A doula vai explicar, é assim mesmo, lembra? A gente falou isso, agora faz isso, quem sabe isso fica melhor. Então, vai meio que dizer que sim, é tudo normal, tá tudo normal, mais ou menos, né? E aí, com alguém dizendo isso, porque as equipes não fazem isso, né? Fica muito mais seguro e tranquilo para eu poder liberar, né? E estar relaxada é, ajuda, né? Favorece, diminui a sensação da dor. E aí, mais um pouco dos slides que favorecem posições diferentes escolhidas pela mulher, deitada dói mais, né? Movimentar-se durante as contrações é bom, ok? Que tem aquela que movimenta quando tem contração, para. Movimenta quando tem contração, para, né? E a gente procura fazer o oposto. Quando não tem contração, descansa. Movimenta quando tem contração. Quando não tem contração, descansa. Porque quando você está no momento da contração, também potencializa o movimento do bebê para ele baixar, né? Para a pelve, para tudo lá dentro, facilitar aquele movimento, que ele faz assim, ele tem que fazer os giros que a gente viu no último encontro, mas ele tem que, né, fletir a cabeça e né, se ajeitando para mergulhar aí no tubo, que eu digo, né, da pelve. Então, alguns fatores da idade, sim, né? E quando eu falo da idade, às vezes é bom, às vezes não é, né? Porque adolescente, lembra, eu sempre digo, adolescente vai parir, meu, às vezes é melhor que a gente, né? Porque a gente pensa nisso, pensa naquilo, e o adolescente é aquele que se joga, né? Mas também depois ele dá para criar, né? Porque ele não tem a constância, a paciência né? Da maternagem, da paternagem ainda. Então, às vezes eu só pergunto assim, já passaram por momentos difíceis na vida juntos? Quais? Vamos lembrar de algum? Como que vocês fizeram? Quem buscou quem? Se um chora, se eles ficam sós, ou se ficam juntos, um apoia o outro, ou sofre sozinho? Como é que é, né? Quando eles vivem essa experiência no limite? Porque se a gente vai estar junto, a gente precisa saber se conhecer. Aí, então, tem um slide que quem me responde são os maridos, sabe? Eu vou perguntando da cliente e eles vão dizendo que é mais ou menos isso, mais ou menos assim, e a gente, então, troca. A gente troca figurinhas sobre a cliente, mas para poder ter esse entendimento maior dela, né? E poder acolher o que vem, porque vem esse jeitão, não pensa que vocês vão ficar muito diferentes, mas vem como a gente é, às vezes desconfiada, às vezes brava, né? Número de partos, sim, já falei que o colo fica diferente quando a gente já pariu. Colo não é períneo, vagina, não tem nada a ver com isso, é o colo, lá dentro do útero, tá bom? Por isso ele demora menos, e se a gente tem um trabalho de parto de 10 horas é bem diferente de um de 3, 4 horas, né? Apesar de que, às vezes, o de 10 horas não vai doer 10 horas, vai doer as duas últimas horas só no 8, 7, 6, 7, 8 centímetros, né? O estado do colo do útero, como eu acabei de falar, às vezes o colo é grosso, 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 está bem lá para trás, e existe o pródromo, que a gente vai falar um pouquinho, que dizem que é o falso trabalho de parto, mas eu digo que ele é o trabalho do colo, né? E aí ele afina, ele amolece, deixa ele preparado para a fase de dilatação, né? Então tem esse. E a relação tamanho e posição do bebê, pode ser um bebê grandão, pode ser um bebê pequeno, mas se eles vêm deslizando não tem problema, mas tem aquele que vem meio que, sabe? Parando, vem, para, né? E às vezes claro que parir um bebê de 2 quilos e parir um bebê de 4, existe diferença. Mas eu me lembro bem, e eu tenho uma cliente, eu pari a minha filha com 2,2 kg e não tive laceração. Eu tive uma cliente que pariu com 4,250 e não teve laceração. A gente vai falar um pouquinho disso. Não é o tamanho, não é a posição, é a forma como eu manejo o estágio final, que vem a adrenalina, vem o hormônio que vai expulsar o bebê de dentro da gente, de novo, diga fisiológico, mas a gente se assusta com a adrenalina, então a gente, né, tem reações que às vezes, em vez de facilitar, né, a gente fica com medo, fica tensa e talvez doa e fica rígida os músculos, em vez de deixar acontecer. E por isso a gente se prepara para saber que é diferente nessa hora, né? E que a gente pode ficar tranquilo e esperar, porque quanto mais espera, o períneo se molda, ele abre conforme o tamanho da cabecinha de cada um dos nossos bebês e volta para o lugar. Aqui, só falar que uma dor forte pode ser muito desagradável, trazer um registro bem ruim, e que o mais legal é você ser sincera com você mesma, né?
É claro que na rede pública não existe a opção da analgesia, então eu não preciso de uma analgesia para parir. Talvez eu penso, acredite que eu precise, tá bem? Mas eu não preciso. Ah, por quê? Será que tu és igual a todo mundo, que tu não sente dor? Não, porque a analgesia é tecnologia. Tecnologia vem depois da natureza, depois do ato fisiológico. Se precisar, a gente vai recorrer a um recurso, né? E a gente vai falar dele também. Mas, então, cuidar. E às vezes a mulher fica, como eu falei, muito assustada, muito tensa, muito diferente emocionalmente. E às vezes a analgesia faz. Ela tem um tempo para respirar, mas depois é importante que ela volte a ter o puxo para as coisas darem certo até o nascimento, né? O problema da analgesia é que ela perde um pouco a sensação, o puxo, e às vezes ela não consegue, esse empurrão fisiológico fica bloqueado, comprometido, bloqueado pode ser uma palavra muito forte, mas comprometido, e aí ela vai precisar de ajuda. Então, talvez use a fórceps para ajudar a puxar o bebê, se já está ali, ou então vai para um parto cirúrgico, né? Vai para a cesariana, porque o bebê não sai, mesmo que está ali. Então, essa é algo para a gente sempre refletir, né? E eu sempre pensei, assim, que como não é uma opção, é um recurso, eu tenho que ver se eu vou e precisar, né? E aqui, então, falei sobre ela. A analgesia de parto é diferente da anestesia. Anestesia, você fica anestesiada. A analgesia é para você ter movimento, mas às vezes você perde um pouco do movimento, principalmente da sensação interna, justamente naquela região que o bebê está passando. E a gente da humanização do nascimento, assim, não que a gente seja contra, né? Mas a gente sempre quer o mais natural, porque para o bebê e para a mãe é melhor. Mas é uma opção que ela tem. Se ela quiser, ela vai ter, né? Se a gente for parir no hospital, que tem essa opção, né? Mas a gente corre o risco de ir para uma cesariana, sim. E às vezes dá certo de relaxar e ela ter o parto. Mas é uma dose que pode ser diferente para mim, para Paulinha outra, para Kelly outra, para Beth outra, e cada uma tem uma reação diferente. Uma continuar o movimento, a outra já pesar e não conseguir. Então, se a gente não precisar, melhor, ok? E também não achar que, sabe, aquela coisa assim, já aconteceu também, de, ai, por quê? Achar que não precisa, né? Minhas amigas todas fizeram parto com analgesia, e eu também queria ter a analgesia do parto, né? Mas lembrando, é como a cesariana, parece um pouco assim, né? O jeito de pensar. Então, se eu achar que realmente vou precisar, eu vou pedir, né? Mas lembrando, ela é um recurso. E agora a gente tem os nossos, que a gente adora, e que há 15 anos eles vêm dando efeito, e é muito mais, né? Porque esse método ali, do parto sem dor do livro, é um método profilático, é uma hipnose, é um relaxamento, né? E hoje a gente tem aquele Gentle Burst, que faz também a Mindfulness, né? A concentração, né? Mentalização e tal, músicas, né? Tudo para você relaxar, concentrar. E banhos de imersão, porque a água quente provoca vasodilatação, a sensação da dor diminui. O uso da bola, que ela é mais anatômica, né? As massagens, a liberdade de posição e movimento, para mim e para muitas, é o que resolve, né? Até porque vai mais rápido, porque o bebê é como tirar um anel do dedo, né? Não é fácil, não é um tobogã. O jeito que é o caminho que ele tem para nascer, né? Ele vai tendo que fazer uns giros, por isso os movimentos para ele são muito, muito legais, ok? Então, agora sim, no primeiro estágio do trabalho de parto, como é que é essa dor, né? Então, a gente sente aí algumas pressões, cólicas e tal, mas o que acontece é uma dor reflexa, né? O útero em cima contrai, empurra o bebezinho e as fibras lá embaixo vão abrindo. Em cima, se a gente vai estudar o útero, em cima ele faz assim as fibras e embaixo ele faz assim, justamente para ele poder alargar o colo, né? Então a natureza age bem, né? E como que a gente sente inicialmente, né, na parte inferior, como se fosse cólica, né, do abdômen, e se estende depois para a região lombar, e acima do sacro, quando o bebê começa a se encaixar na pelve para ele dar um mergulho, né? E a gente às vezes pergunta, tá com dor nas costas já e tal? Não, não, só dor na frente. Então a gente também já tem uma ideia, né, de como que está.
No segundo estágio, o que causa dor, né? Então, tração, ou seja, né, o trabalho da uretra e de todos os ligamentos, né? A bexiga, os músculos do períneo, a pelve, né? Tem um vídeo que chama Artrologia da Pelve, que vocês podem procurar. Eu sempre mostro nos cursos, porque é divino ver o que a pelve, os ossos, até a síntese pública, que é aqui na frente, faz isso. Abrem centímetros, milímetros, desculpa, milímetros, lá dentro desse tubo que o bebê vai passar para nascer, é importante para eles. Então, não tem que sempre se movimentar, não ficar deitada, né? Que o cóccix faz o movimento. Então, a gente pensa, meu, às vezes a gente se coloca em algumas posições que a dor aumenta. Então, é legal a gente se preparar e saber, né, como fazer para ter menos. Não sei se, né? Sentir menos a dor, né? Aliviar, né? Isso. E aí vai sentir mais nessa parte, já no segundo, numa fase ativa do trabalho de parto, o bebê já vai mais baixo, já está mais baixo, né? Vai sentir mais no períneo, né? Lá mais perto do ânus, que o bebê para nascer ele passa por trás e chega, né? Então as coxas também, a gente vai fazendo, vai chacoalhando bem a pelve, os glúteos e as coxas, né? Nessa hora, às vezes dá uns tremores assim, e tudo isso faz parte, né? E a dor ali é mais rápida, mais localizada, ela fica mais parecida, e a gente vai falar um pouquinho disso. E na fase, né, a terceiro estágio seria a expulsão, né? Então, a fase latente, a fase ativa é a fase que está tudo dilatado, porque as pessoas pensam, meu, tem que dilatar o 10 centímetros, olha que o bebê nasce, então a gente vai se arrebentar, né? E é o contrário. É, a contração, né, o trabalho fisiológico, a sensação da dor, da contração pura, assim, vai até os 10 centímetros, acabou de dilatar, então existe esse tempo, a mulher relaxa, a contração espaça e vem, não vem com dor, vem com essa vontade de empurrar, né? E às vezes a gente vai sentir arder o períneo, e aí a gente vai dizer, sopra, 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 porque está ardendo, talvez pode estar machucando um pouquinho, então tenta, né? Só que nessa hora, como eu falei, vem a adrenalina e a gente se confunde um pouco, porque quer empurrar, o corpo está dizendo para empurrar, mas se a gente empurrar, o bebê sai muito rápido e machuca a gente, né? Ou pode machucar, né? E tudo bem, porque sempre quando lacera é primeiro grau, né? E antes cortavam, né? Não sabia que o períneo faz isso. Então, sempre era um corte com bisturi, lesão assim, né? Primeiro, terceiro grau, músculo, né? Então, vai depender, claro, do tamanho da cabeça, de como o bebê chega, do tempo que a gente fica. Por isso que eu perguntei para a Pamela no início, de quanto tempo ela ficou no puxo, né? Mas você chega ali no 10, tá tudo dilatado, às vezes o bebê já chega e às vezes chega no 10 e demora um pouco para o bebê descer, né? Tem aquele que vem junto, tem aquele que espera abrir a portinha toda para daí chegar, sabe? E tudo bem, não tem problema, enquanto mãe e bebê estão bem, né? Vai indo. Então, o mais interessante aqui também é entender como faz para empurrar sem empurrar com força, que é com os músculos abdominais, né? Então, a gente também ensina no curso como vocês devem expirar nessa hora para também ajudar o bebê a sair bem devagarinho, né? Então, a dor fica muito diferente. E no final, a gente vai perguntando, porque a gente sabe a fase talvez mais fácil de reconhecer seja o 8, 9, 10 centímetros, né? 8 e 9, 7, 8 e 9, que é a fase da transição, que ela fica um bocado diferente, que é quando os hormônios agem na gente. Só que o... Ah, muitas desculpas que eu tenho um barulho aqui, achei estranho por isso. A dor estabiliza, né? Porque, e aí a gente vai perguntando para ela, você está sentindo dor? E no finalzinho ela faz assim, faz uma menção de alguma coisa assim. E a gente, opa, ou está tudo dilatado, ou está próximo, né? Porque ela já está já quase com reflexo do puxo. E aí a gente já pega e fala, olha, isso daí já está vindo a outra fase. Quando chegar no puxo, já não tem essa dor. Daqui a pouco tu está sentindo dor, mas cada vez mais o puxo, o empurrão e menos dor, né? Então, e a gente pode realmente ficar 1, 2, 3 horas, às vezes mais, né? Então, algumas estratégias na fase latente, que é talvez 1, 2, 3, 4, 5, né? Conservar, né? Reserva de energia, porque a dor é irregular, a dor é instável, né? Enfim, contração leve, uma forte, outra fraca, e na fase ativa elas são mais longas, e ficam mais próximas, mais parecidas uma com a outra, e a dor cresce, né? Porque antes a gente fica assim com uma dor mais administrável, ok?
Mas eu pergunto a vocês, assim, quanto vocês acham que dura uma contração? 1 minuto. 1 minuto com dor. E ela vem, assim, ela começa 10 segundos, 15, 20, 30 segundos, depois ela vai durar de meia hora, de 20 em 20, 15 em 15 minutos, 10 em 10, de 5 em 5 minutos, mas depois tem um momento que ela vai ficar 1 minuto com dor, 1 minuto sem dor, 1 minuto com dor, 1 minuto sem dor, né? E aí, essa parte que parece que ela emenda. E é nessa fase que então os hormônios agem, né, no corpo da mulher, e a gente tem que deixar. Algumas mulheres sabem fazer isso sozinhas, né? Essa última cliente foi muito interessante, porque ela mesma falava com o subconsciente dela, né? Ela dizia assim: ai, aumentando essa dor, eu não quero, não, não, eu posso, mas eu consigo. Ah, não, não quero mais, não, eu quero, porque eu consigo. Ela mesma falava com ela, né? E teve uma hora que ela falou assim, muito legal, muito bonito, que eu disse, eu vou gravar esse mantra. Ela disse, tudo bem, eu aceito essa dor, né? Ela falou com Deus, mas eu não quero ficar muito tempo com essa dor. E a gente ficou, acho que meia hora no chuveiro e já foi para o banco, para a banqueta, porque ela já estava coroando com o bebezinho, né? Então, achei, assim, bem bacana. É isso mesmo, eu aceito aquilo, eu vivo aquilo, pode vir que eu dou conta. E o negócio, puf, vai, assim, né? Essa é uma postura positiva em relação ao ato fisiológico, que é o nascimento da nossa raça, né? Vamos dizer assim. Movimento e variar as posições é o que menos, é o que mais facilita, né? O que ajuda para dissipar a dor, para diminuir a dor, né? Então, previne acúmulo de tensão, que também ajuda a aumentar a dor, às vezes você fica muito tempo na mesma posição, né? Conforto, né? Ela fica muito confortável mudando as posições, porque ela se encaixa em algumas, e tem algumas posições que ela ronca, que ela cochila, 1, 2, 3 minutos, aquilo parece uma eternidade, para ela é importante, né? Porque o corpo faz um up, né? Descansa. Então, reduz a necessidade de analgésicos, justamente, porque ela está dissipando, diminuindo, né, a dor com esses movimentos, e facilita, né, favorece a descida do bebê, a posição, ok? Que é importante, né? Às vezes ele dá a sua entaladinha. Isso, e aqui eu botei umas curiosidades que eu achei interessantes, né? Aquilo dos ossos eu não quis colocar, mas eu achei as 10 doenças que provocam as piores dores em um ser humano. Aí eu vi aqui no final, não sei se todo mundo sentiu isso, eu nunca senti nada disso, mas dor do primeiro parto eu achei bacana, né? Porque, opa, já está diminuindo então, né? Dor do primeiro parto, a dor do segundo já é diferente. Ah, o primeiro porque o segundo isso. Então, vê que culturalmente a gente já está mudando a história. Daqui talvez mais 15, mais 20, 30, a gente vai dar risada parindo, talvez, né? A gente, meu, como a gente fazia daquele jeito que a gente já fala hoje, meu, olha o que a gente fazia. Botava a mulher deitada, né? E empurrava o bebê, né? Coisas que, meu, então a gente está mudando. E aí podem dizer, tipo, eu preciso sentir essa dor, eu vou sentir uma dor fisiológica só, pronto, né? Então, tem a ver também a dor com a expectativa da gente, sabe? Como eu falei antes, medo de perder o controle. Eu tive uma cliente, duas na verdade, mas uma, me lembro da posição, e era lá em Dom Joaquim, Beth, em Brusque, né? Faz tempo que a gente não vai lá, anos. Eu me lembro que ela estava sentada feito índia, assim, na cama, e ela disse, não quero mais saber dessa dor, porque nem quando, né, eu namoro eu faço isso, e pronto, vamos para cesariana. A gente estava com 6 centímetros, assim, decididamente, ela disse, né, ali foi o limite dela. E teve uma outra cliente que também, nossa, indo super bem o trabalho de parto, a gente chegou com quase 6 para 7 centímetros no Santa Luísa com o doutor Demetrio, ele deve lembrar. E ela sentada assim no bacio, eu me lembro da cena também, porque eu dizia, né, vamos e tal, a doula, imagina, né, a mulher que quase chegou, só falta um pedaço, e o mais rápido. Eu já avisei que eu não queria parir, eu só queria entrar em trabalho de parto, com a mão ela fazia, sabe assim? E, nossa, a gente foi para cesariana bem consciente, bem feliz, porque até ali foi onde ela conseguiu ir, não sei se porque emocionalmente, porque ela se deu esse prazo, ela nunca assistiu um vídeo de parto, ela veio nos cursos todos com o marido, mas não assistia, ela fechava os olhos porque pode, né? Mas ela queria entrar em trabalho de parto, queria sentir as contrações e dar oportunidade para a filha dela escolher o dia do nascimento, que já é uma grande coisa enquanto ser humano, né? Pais e mães que somos.
O descontrole também, né? A gente tem medo, o que que eu vou fazer? Quando eu digo assim, quando eu brinco dizendo assim, ela vai virar bichinho, me incomoda. Mas bichinho como, né? Porque a pessoa pensa, como assim virar bichinho, né? Essa última cliente, como está bem recente, né? Não sei como foi a Pamela, mas ela estava assim, né? E aí, de repente, ela fez um gesto, se levantou e disse, eu vou para o chuveiro, né? Então, naquela hora, e eu já tinha dito ao marido para olhar para os olhos, porque ela já estava virando os olhos, eu digo, olha, isso já deve ter aumentado a dilatação, porque está mudando o padrão da dor, está mudando o comportamento dela, está vendo? E ele, aham, está assim, assim, né? Então, a gente se comunica e vai ser muito legal, porque a pessoa vai identificando, né? Vai dizendo, é assim, tá acontecendo, então tá, né? Isso vai acalmando, porque é como se a gente já tivesse familiarizado com aquilo, né? Então, faz diferença, né? E como eu falei, no que diz respeito ao que fazem com ela, né? O entorno, e a gente cuida da ambiência e do ambiente, do clima, né? Então, quando a gente não pode parir num lugar privativo, a gente já sabe que a gente vai parir num quarto com outros, mas está todo mundo parindo, cada uma na sua partolândia, né? No seu útero ali. E dá para ter um parto lindo assim, com mais mulheres também. E se a gente deixar a mulher, por isso a gente também sempre orienta e mostra para elas durante a gestação algumas posturas e posições, porque se a gente deixa ela, ela vai, ela mesma por ela, buscando cócoras, põe a perna em cima, ou agacha, ou fica de joelhos, ou fica de quatro, ela mesma busca, como quando a gente tem, algumas mulheres têm cólicas menstruais, né? Então, a modulação, que é, na verdade, olha, como a pessoa vai reagir emocionalmente, né? Ela separa a sua atitude reativa do que ela realmente está sentindo, né? Então, isso significa maturidade, né? Então, para a gente, tipo, não extrapolar, não agir compulsivamente, a gente modula, né? E para isso a gente também tem que estar prestando atenção no ambiente, nas pessoas que estão ao redor, né? Então, ter essa liberdade de se expressar e ser acolhida também, né? Porque um dos trabalhos de parto mais difíceis que eu já vivi foi quando nos censuram, né? Quando dizem, não, tira daí, não, para que fazer isso? Não, mas, né? E deixam, não nos dão liberdade, né? Então, teve uma outra vez que eu não fui cliente, não foi com a minha cliente, mas ela veio conversar sobre um segundo parto que ela ia ter, e aumentem o volume se os maridos estiverem perto, porque essa gestante veio me procurar, e o marido deixou ela aqui, no espaço de trabalho, que é na minha casa, e saiu para dar uma volta. E ela veio com todo o segundo, do primeiro nascimento, né? E que então ela ia procurar uma assistência para o segundo parto. E no primeiro parto ela disse que, eu contei como é mais ou menos, ela disse, nossa, então eu entendi por que aconteceu comigo. Mas o que aconteceu? Não, porque teve uma hora que eu não estava entendendo o que estava acontecendo com o meu corpo, e de repente eu fui lá no canto e me agachei, sabe? Porque eu estava muito forte e eu não estava entendendo, e eu me agachei, fiquei lá no canto agachada. E eles vinham querendo me tirar, e gritavam comigo, e aí mesmo que eu fiquei dura, eu não conseguia nem mexer. E aí o meu marido veio e começou a gritar, o que estás fazendo? Estás prejudicando o bebê, olha aí o que o Pel está... Então ele, em vez de pegar e acolher a mulher, né, e perguntar, e daí, o que está acontecendo? Estás precisando de ajuda? Eu estou aqui, né? E ele, então, foi junto com a equipe nessa, desinformado, e ela me contar que eles carregaram ela assim, imobilizada, dura, para a maca lá, para a sala, para o parto, né? Então, imagina quão difícil, né? Assim, eu estou passando por uma situação que eu não entendo, estou tomando bronca desse povo que eu nunca vi, e ainda a pessoa que eu amo ainda vem, né? É muito complicado isso, porque tudo que eu estou sentindo, minha bebê ainda está dentro de mim, né? O meu bebê ainda está dentro de mim, ele ainda está ligado fisiologicamente, emocionalmente comigo, então não é para eu sofrer, é para eu parir feliz. É para eu sentir dor fisiológica normal, não a mais, com pesar, com peso. Lembrem disso. Tá para ser, são duas coisas, tá bom? Então, bora lá? Voltando agora e já, né, finalizando, para a gente ter um tempinho para conversar. Conhecer, sim, porque a gente precisa se informar, né? Então, o que está escrito ali, a gente precisa conhecer, saber o que é para aprender a gostar, né?
senão a gente não gosta, né? Então, você que, assim, eu brincava, né, que eu podia ser útero de aluguel, perereca de aluguel, que eu podia ter, parir para algumas mulheres, de tanto que eu gostei. Eu pensei, será que só eu? Não, né? Tu vê, as mulheres que têm uma assistência positiva, né, vamos dizer assim, durante o nascimento, falam assim, como eu estou falando, dói, tu vê, dói, o meu também doeu. Mas daí, se desse para parir de novo, eu pariria, porque não é uma dor, não é essa dor, entenderam? Isso é bem, bem bacana, né? Porque a gente tem que trabalhar sempre tirando todos esses registros negativos e colocando registros positivos em cima. Por isso, escutar boas histórias de parto, grupos de parto, assim, gestantes que tiveram também boas experiências e talvez experiências difíceis, mas não com registros negativos, ok? Então, modular é isso, né, que tem a ver com as nossas crenças e isso é muito importante, tá bom? Lembra, você vai parir fisiologicamente, você vai sentir uma dor, ou você vai sofrer muito, ou vai ser difícil, penoso. Teve uma mulher uma vez também, bem legal, agora eu me lembrei, que ela olhou um parto muito bonito que eu mostrei e ela disse, isso não é para mim, como se não fosse direito meu poder ter um nascimento lindo e apreciar, né? Porque não, tem que sofrer, tem que ser difícil, tem que, né? Então, compreender a fisiologia, ato fisiológico, os momentos, momento 1, momento 2, momento 3, eu digo, olha, do 1 ao 5 é tranquilo, o 6 é a transição que muda para o 7, 8, 9, 10, acabou assim. Então, vamos aprender a parir sem empurrar para não ter laceração. Pronto, né? Confiar, porque o corpo tem a nossa analgesia natural, lembra? Eu só vou usar o recurso se eu precisar, senão o corpo dá conta, porque ele também promove essa analgesia. A gente só tem que cuidar e blindar, né? Para sentir, porque se a gente quer parir, a gente quer sentir, e o ser humano foi desenhado para sentir. O ser humano ama sentir, ama, gosta, chora, briga, se estressa. Nós somos assim. Só que a gente, né, não quer perder, porque não aprendeu a perder, porque faz parte do ciclo da vida. Não quer parir, porque disseram que tem que sentir aquela dor para papá, que vai ser assim, assim. Né? Então, a gente tem que estar, e esse é o melhor momento, porque muitas coisas no mundo estão numa transição, porque já não vale mais aquilo, não serve mais aquilo, porque a gente vem evoluindo, né? Então, algumas coisas perduram, outras não. E ainda botei isso, né? Uma adaptação à sensação da dor, de que nem eu sempre digo assim, para que existe namorar, não vai casar? Para que existe trabalho de parto e dequitação da placenta? Senão era pronto, a gente andava, uma dor, puf, pariu, né? Teria outro jeito. Mas então, primeiro existem os desconfortos, né? A gente sente, cada vez, quanto mais perto do nascimento, a gente começa, outro dia eu vi um post que a mãe dizia, tá com 39, não sei se 38, 39, mas ela dizia assim, não sei onde dói, tudo que mexe dói, né? Dói aqui e tal, mas, e vai ficando um espaço menor, né? Então, isso, de novo, a dor, que é importante, porque se o bebê está de um jeito que está ruim, ele, com a dor, né, com o desconforto, te avisa, muda aí, porque está estreito aqui, está desconfortável e tal. Vem depois as contrações de treinamento, né? Que a maioria sente. Depois vem o pródromo, que é bem legal, que ele é assim, 1, 2, 3, bem administrável, mas é bacana, né? Ficar em casa no pródromo, né? Porque não tem dilatação e muitas mulheres chegam assim no hospital, né? Aí fica muito tempo. Então, sentir essa dor é como vocês, né? Como ela falou, aquela dor parecia ser aquela, né? Então, e os tipos de contração durante o trabalho hepático, eu vou ter contração pequena, contração mais ou menos, e contração intensa, aquelas que vão realmente dilatar, porque se eu tiver só contraçãozinha, não vai dilatar, né? Preciso de contração efetiva mesmo, que dilate o colo do útero e desça o bebezinho. E aqui foi um resumo meu, assim, né? Estou ficando cada vez mais prática. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, eu sempre digo, é muito variável, a gente vai para casa, antes, no início da carreira, há 15 anos atrás, a gente internava com 3 centímetros, hoje a gente interna com 5 centímetros, já chega na metade. Né? Claro que a gente consegue chegar assim, às vezes, sem o exame, mas a gente trabalha em equipe com as enfermeiras obstetras em casa, então a gente consegue ficar esse tempo mais em casa com segurança, né? Mas com 5 centímetros já me ligaram da pizzaria dizendo, eu tô com as malas tudo aqui, acho que a gente já vai para o hospital. Chegou lá, já estava com 5 centímetros, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5 é muito administrável. E a metade, né? O 6 começa a pegar talvez aquele ritmo e ficar diferente, que então, em vez de tu estar rindo, fazendo as coisas ainda, tu quer já
ficar naquela posição, esperar a próxima, porque tu já começas a concentrar, porque tu vais parir teu filho, né? Então, digo, a natureza para, porque às vezes a gente não enxerga, né? Olha o que a gente faz com a natureza, olha o que a gente faz com a gente, com os nossos sentimentos, olha o quanto a gente passa do nosso limite. Se fosse muito fácil parir, talvez, meu Deus, ia ser assim, né? E aí, já é difícil. Hoje eu fui fazer um exame e o doutor disse, daí, como é que está o filho? Está na casa da avó? Eu digo, não, está na minha casa comigo. Ah, não, porque agora é todo mundo, né? Não, eu vou viajar. Os filhos vão ficar na avó, daí viajar. Ninguém mais quer ficar com os filhos, né? Não, aqui em casa é diferente. Aqui é bebê mochilinha. Nasceu, grudou. Outro dia ela estava cantando assim. Não sei onde ela escutou isso, né? Mas ela cantava assim. Quando eu saí de casa, ela brincava, né? Quando eu saí de casa, não sei se ela ouviu alguma música, mas aí eu fazendo um negócio para ela, daqui a pouco ela disse, quando eu saí de casa, aí eu complementei, eu vou junto com você. Ela, a Serena, minha filha de 9 anos, né? Então, quando eu sair de casa, eu também vou junto, mais ou menos assim, né? Então, muda, quando chega aí de 6 para 7 centímetros, muda o jeito e muda o comportamento, né, da mulher. E isso nós, doulas, percebemos bem. E com 8 ou 9 centímetros, então, é o tempo que tem a analgesia, que os hormônios agem no corpo da mulher, né? Que é quando a gente vai para o chuveiro, onde a gente está. E com 10 centímetros muda tudo, como eu digo, e dá um alívio quando eu digo assim, meu, vai esquentar o períneo lá embaixo, a vagina, tu não tens dor, né? Bem diferentes. Não, porque parece que ali vai, né? Não. E a gente ensina isso e mostra nos vídeos que é tranquilo acontecer isso. O períneo abre e volta para o mesmo lugar, desde que a gente faça tudo devagarinho, né? Entenda, colhe adrenalina, não fique assustada, rígida, dura e tensa, tá bom? Vai depender das condições, né, da engrenagem, tem contração, né, e tudo, mas do nosso corpo, que às vezes a gente tem algum ligamento, algum músculo rígido, duro, está tensa e não está passando, está bloqueando, está comprometendo a passagem. E do bebê, porque o bebê às vezes sozinho se entala. Ele vai fazendo assim e fica assim e não sai mais. E a gente vai fazer o quê? Né? A gente fica em trabalho de parto, mas não fica lá, esperando até. É melhor fazer uma cesariana do que um parto. Um bebê que tem que puxar com fórceps e tal, né? Porque por causa dos registros pode machucar muito a mãe, né? Então, melhor, né? Mas há momentos, talvez, que não dá mais e que tem que ser a fórceps. Tudo bem que já ouvi muitas histórias, mas graças a Deus eu nunca assisti. Assisti uma vez em São Paulo e correu tudo bem, mas por conta da analgesia, né? Parou tudo e tal, e aí foi um parto assim. Mas normalmente, como eu sou psicóloga e trabalho muitíssimo com registros emocionais, nossa equipe nunca ficou calculando, sabe? Quanto é o nosso percentual de cesárea, quanto que é o nosso percentual de parto, porque eu sempre disse à equipe que o bebê tem que nascer feliz e saudável, a mãe tem que estar bem, não pode esgotá-la de parto ou de dor ou de tudo isso, né? Tem que ter reserva para receber bem o ser humano que está chegando, né? E aí vem expulsiva, como já falei, né? Gosto de falar, vem a adrenalina e depende das nossas reações, a reação de cada um, ok? Mas, e depois disso nasceu o bebê, e aí a gente sente umas cólicas, que não é dor, né? São cólicas igual à menstruação. E aí nasce a placenta, né? Então, é a parte... e o bebê já está com a gente está cheio de ocitocina. Okay? E aí, viva o nascimento, né? Porque é um milagre da vida, né? Acho que é como eu considero, eu sempre... É difícil ficar longe do nascimento, mas é importante que nós mudamos esse jeito de olhar para o nascimento, né? A gente já vem mudando, mas nós mulheres, para os nossos filhos, para as nossas filhas, né? É importante que a gente consiga mudar. E daqui a pouco a gente vai ver histórias, livrinhos de parto para criança, né? Em vez de ver chupeta e mamadeira, a gente vai ver as bebês botando na mama para amamentar, que é o ideal, sem tanto pudor com algumas coisas, porque a gente, lá na Espanha, um dos cursos que eu fiz, existe um livro para ensinar a criança como os bichos, como é que é o nascimento dos bichos. E eles mostram os bichos parindo, e daí então explicam como a raça humana também vem parindo, né? Então, comparando, né, que é assim que é o nascimento como um ato fisiológico, é uma das formas de
de se ensinar. Mas é isso que a gente tem que pensar para mudar isso, porque já foi também a época de que o parto era super doloroso, uma experiência horrível. Pelo contrário, assistência humanizada, e nós estamos aí há 15 anos já para dizer a vocês que não precisa ser assim, né? Que a dor tem esse pacote que vem com a gente, que a gente pode, talvez, durante a gestação, nos cursos, trabalhar um bocadinho para desfrutar mais e melhor do momento, né? O doutor disse que não vinha, hoje eu botei a nossa fotinha, tá com uma saudade dele. Esse é o doutor Clarindo, para quem não conhece, um dos nossos médicos da equipe. Eu pensei, porque eu tirei todas as fotos, né? Lembra do parto que eu falei? Eu pensei, essa eu vou deixar, porque esses aí podem, né? Agora a gente abre para perguntas ou para falar alguma coisa, né? Tudo, foi boa, foi bem explicativo e acho que até me tranquilizou um pouco. Ai, que bom! Eu queria que acontecesse isso, assim, sabe? Que desse tipo, ai, meu, então tá. Algo assim, Sim, né? muito bom, adorei. Ai, que bom. Que legal, para fevereiro, né? O bebê? É o primeiro bebê? É para fevereiro e é a minha primeira, aham. A primeira menininha. Uhum. E tô mais feliz ainda porque a Paulinha vai me acompanhar, né? Então me tranquiliza mais ainda. Ah, que bom! Que ótimo! Muito bom ouvir falar. Nunca tinha ido atrás de nada, assim, nenhum vídeo, nada, né? Desde aquele dia ali que nós conversamos, eu não fui. E é muito bom Legal. ouvir alguém falar com propriedade, né? Das etapas, do que acontece, como acontece, né? E, com certeza, quanto mais informação, mais segurança a gente vai tendo para o momento, né? Isso aí. Só te agradeço pelos esclarecimentos. Sara, você comentou um momento sobre a cólica da mulher. Só que nesse momento cortou para mim e eu não consegui correlacionar. O que tem a ver a mulher que tem cólica menstrual? O que isso afeta? Que eu não consegui compreender. Você pode repetir, por favor? Obrigada. Tudo bem, Sabrina? Então, quando há a dequitação da placenta, sabe? Depois que nasce o bebê, o bebê está aqui e ainda tem o cordão umbilical, né? Penduradinho ali. A gente corta o cordão, fica um pedaço com o bebê e um pedaço ainda lá pendurado assim na perna, sabe? Para fora, porque a placenta está desgrudando lá de dentro, né? A placenta ainda vai nascer, né? E aí a gente sente cólicas, e parecidíssimas, praticamente como uma cólica menstrual, neste momento só, no último estágio. Assim, depois que o bebê nasce, ainda tem o nascimento da placenta, que não dói, mas que tu sente cólicas. E tu estás bem, aí tu pensa assim, opa, tô sentindo umas cólicas, isso, a placenta que está vindo. Aí tu sente um quentinho assim, sair pelo meio das pernas, que é ela, mas não tem dor nenhuma. É como, por que que dói, né? Por que que dá cólica? Porque que nem a menstruação, que tem lá o endométrio, o desprendimento, o sangramento que tem, né? É igual com a placenta para se desprender. E aí depois disso sangra um pouquinho, porque tem parte que o bebê nasce e sangra muito pouquinho, quase nada. Depois que sai a placenta é que então vem esse sanguinho que deve vir, né? Esperado, deve sair de lá, né? Vocês bateram fotinhos? Ah, que ótimo, obrigada. Então tá, um beijo para todos, então. Boa noite. Beijo, Bárbara. Beijo, meninas. Beijo, Carol. Agora que eu vi Carolina, não sei se é a Carol. Mas, olha, obrigada para todos.